Oi, pessoal, estão chegando, boa tarde. Vamos só aguardar que o professor Gel vai entrar. Boa tarde, Jeová. Boa tarde, Daniele. Tá me escutando bem? Estou. Tá super legal. Seja bem-vindo, tá? Nossa live. A gente já começa agradecendo demais a sua participação, né? E estar aqui contribuindo conosco, trazendo um tema que é tão importante e nos é tão caro nesse momento de pandemia. Para nós é uma grande satisfação, então, poder partilhar esse momento um pouco com você e aprender um pouco mais com você e dividir tudo que a gente tem sentido, percebido e vivenciado nesses tempos de pandemia. Para o pessoal que está entrando, então, eu sou a professora Daniele Rodrigues, eu sou do campus de Quixadá, sou professora de Geografia, ministro disciplinas no curso de licenciatura em Geografia em Quixadá, mas também no ensino médio de Quixadá e de Baturité. Faço parte e coordeno o NEABI do campus de Quixadá e em parceria com os NEABIs de Canindé, de Fortaleza e de Paracuru, nós estamos promovendo esse projeto, né, que é o projeto Conexões NEABI, ciclo de debates virtuais. Então sejam bem-vindos. Hoje o nosso debate, nossa conversa vai ser com o professor Jeová Meirelles. Essa atividade, ela é parte integrante desse projeto, né, de ciclo de debates virtuais, de parceria de 4 grupos de NEABIs, que o grande objetivo é, por meio desse ambiente virtual, tendo em vista o momento que nós vivenciamos, né, poder realizar debates atuais e atinentes sobre a população negra e indígena brasileira no contexto da pandemia do Covid-19. Então, o Covid-19 tem trazido, né, muitas problemáticas em todos os aspectos, em todos os âmbitos, e nosso foco é pensar, então, como é que populações tão vulnerabilizadas, né, se encontram nesse momento, em meio a essa pandemia. Quais são os desafios que se colocam para esses grupos, né? Quais são as dificuldades, e mais do que isso, a gente tentar avançar para fortalecer a luta desses grupos e, quem sabe, então, a superação dos problemas que eles vêm enfrentando. Eu sou formada em Geografia, licenciatura, bacharelado, tenho mestrado em Meio Ambiente e o doutorado em Geografia. Então, nós vamos conhecer melhor o professor Jeová Meirelles, mas posso antecipar que o professor do Jeová é atualmente professor do Departamento de Geografia da UFC, mas também dos programas de pós-graduação, tanto em Geografia como em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que é o PRODEMA da UFC. Ele é doutor pela Universidade de Barcelona, faz parte da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, desenvolve pesquisa em geociências, com ênfase em geografia física e geomorfologia, atua principalmente nos seguintes temas: indicadores geoambientais de flutuações do nível relativo do mar e mudanças climáticas, evolução geomorfológica da planície costeira, planejamento e gestão, impactos socioambientais de grandes empreendimentos no litoral, cartografia decolonial, justiça ambiental e climática e racismo ambiental. É também bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1B. Né? Mas ninguém melhor para falar dele e das suas experiências do que o próprio professor Jeová. Então, professor, fique à vontade. Nós estamos combinando o seguinte, pessoal, que está entrando, né? Eu apresentei rapidamente o que é o projeto. O professor Jeová Meirelles vai fazer uma apresentação sobre o tema. O tema de hoje é racismo ambiental. E ele vai ter um tempo de apresentar e depois a gente vai abrir um tempo para as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí no chat que eu vou fazer o esforço de estar anotando, tá certo? E depois a gente vai passando as perguntas para ele. Ele responde e depois a gente finaliza. Fica bem assim, professor, para você? Fica ótimo, Daniele. Pois tá bom, pois eu passo a palavra então para o professor Jeová para poder nós seguirmos aqui na nossa caminhada falando de racismo ambiental. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Daniele. Bom, antes de mais nada, agradecer esse convite, um convite muito especial de estar debatendo essas questões com um grupo importantíssimo, de grande poder, não é? No âmbito da pesquisa, e de assessoria aos movimentos sociais.
principalmente aos povos indígenas, o povo negro, né? É um programa assim espetacular e tem uma abrangência assim muito importante, dando visibilidade a esses movimentos e as questões relacionadas com o tema que nós vamos desenvolver aqui, né? Racismo ambiental e justiça ambiental. Nós vamos dividir mais ou menos assim. No início eu vou fazer uma breve explanação do ponto de vista mais teórico de como é que surgiram essas categorias de análise, como elas entraram na ciência, nas universidades. No segundo momento, nós vamos tratar de estudos de casos, mais especificamente de territórios que foram vulnerabilizados. Você utilizou uma palavra fantástica, não é? Nesta conjunção de propostas hegemônicas e reações contra-hegemônicas dos povos atingidos por grandes empreendimentos. Nós vamos analisar isso, não é? São comunidades que tinham uma relação de modo de vida, de interdependência com sistemas ambientais e que foram vulnerabilizadas, né, pela chegada de depósitos de contaminantes químicos, grandes fábricas. Vamos tratar um pouquinho sobre o complexo industrial e portuário do Petém, a cartografia decolonial como instrumento de poder para enfrentar essa proposta colonizadora dentro dessa dimensão hegemônicas destas grandes empresas, né, de capital internacional, mega empreendimentos que mercantilizam a biodiversidade, a água, especialmente de forma desproporcional nesses territórios dessas populações. E também vamos tratar como esse processo de apropriação dos sistemas ambientais que dão suporte à vida a essas populações estão também entrando, não é, obviamente, nesse processo de vulnerabilização por conta do Covid-19. São territórios onde estão muito próximos destas grandes indústrias contaminadoras, principalmente na periferia das nossas cidades, com problemas seríssimos de acesso à água, a solo com qualidade, a saneamento básico, não é? A mobilidade, as áreas verdes. E nós vamos perceber que estas ações não são aleatórias, não? Elas têm uma relação muito próxima com de classe, né, de apropriação de territórios dessas populações camponesas, como eu falei, indígenas, predominantemente negras, né, e comunidades que estão na periferia das nossas cidades. Vai ser mais ou menos assim, tá bom? Tudo bem, professor. Ótimo. Então, eu vou já entrar com a definição de justiça ambiental. Foi uma definição proposta num artigo publicado pela professora Selene Herculano. Antes eu vou falar um pouquinho de um grupo de pesquisadores internacionais e nacionais e locais que tem como categorias de análise a justiça ambiental, o racismo ambiental e conflitos socioambientais, especificamente em territórios camponeses, de povos indígenas e comunidades tradicionais, né? É interessante que a professora Selene publicou esse artigo no primeiro Seminário Nacional de Combate ao Racismo Ambiental. Eu tive a oportunidade de participar desse seminário, onde vieram, por exemplo, o professor Robert Burlad, né, que tem um livro fundamental no desenvolvimento dessas categorias, que é Raça, Classe e Qualidade Ambiental. E logo depois, 2 anos, isso foi 2005, em 2007, nós, aqui no Ceará, fizemos o segundo seminário de combate ao racismo ambiental, que também foi uma experiência fantástica e com
participação das populações indígenas, de quilombolas. Foi um processo que começa a se consolidar a partir do início dos anos 2000, aqui no Nordeste brasileiro, porque tiveram outros pesquisadores que participaram, que estão tratando dessa temática. Então, com uma síntese inclusive do livro do professor Robert Burlat, que, de certa forma, constrói a sua abordagem, define o termo racismo ambiental, que nós vamos já também definir de acordo com o blog, não é, de combate ao racismo ambiental, que é organizado desde 2009 pela professora socióloga, antropóloga, Tânia Pacheco, também com vários textos sobre esse tema. Robert Burlat, como também Saline Herculano, Tânia Pacheco e outros pesquisadores, Henri Axelrad, também precedem em suas abordagens leituras de David Harvey, quando trata de cidades e processos de apropriação de territórios de trabalhadores próximos, não é, de grandes complexos industriais e portuários, né? Tratando, inclusive, do que ele chama de externalidade, mas essa externalidade sendo aquela que, de fato, quem acaba sofrendo com esse processo de apropriação dos sistemas ambientais dessas comunidades são esses povos nas periferias das grandes cidades e no campo. Então, justiça ambiental entende-se como um conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas das operações econômicas, de políticas e programas federais, estaduais e locais, bem como resultantes da ausência ou omissão de tais políticas. E logo adiante, a professora Saline diz que injustiça ambiental é o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais discriminados, populações marginalizadas e vulneráveis. A definição de racismo ambiental, ela surge a partir dos princípios da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que é um grupo bastante poderoso de pesquisadores da Universidade, por exemplo, da Universidade Federal de Minas, com a professora Andrea Zouri, Clemens Zouri, né? Da Universidade Federal do Maranhão, como, por exemplo, o Horácio Antunes, um colega pesquisador que temos projetos compartilhados aqui com a Universidade Federal do Ceará. Henri Axelrad, que é um dos precursores dessa abordagem de justiça ambiental, de cartografia social e territórios. Ele é do IPUR, não é? Então, essa definição de justiça, de racismo ambiental, surge a partir dessas conexões de pesquisas desenvolvidas por um grupo de pesquisadores que está fortemente presente na Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que diz o seguinte: chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulnerabilizados e sobre outras comunidades discriminadas por sua raça, origem ou cor, não é? Robert Burlat, quando trata de racismo ambiental, ele fez um estudo muito interessante, onde demonstrou que essa não aleatoriedade da locação de depósitos, né, de lixos químicos, de agrotóxicos, de lixo, por exemplo, do exército norte-americano, tinha uma relação específica, não era nada de aleatório, não é? Seus estudos, por exemplo, demonstraram que na costa leste dos Estados Unidos,
onde uma população aproximadamente de 25% a 30% de brancos e 75% de população negra, tinha ali aproximadamente 70% a 80% desses depósitos contaminantes, né, geradores de câncer, de contaminação do solo, das águas, nestas áreas, nessas cidades e nestas em conjuntos habitacionais maiormente ocupados pelo povo negro afrodescendente e por latino-americanos, né? Isso nos mostra que a relação entre raça, cor, não é, e apropriação desses territórios por esta dimensão hegemônica. E daí os movimentos ambientalistas, grandes lideranças de jovens negros e negras norte-americanos, eles começaram a definir de fato que existia, não é, esta relação entre raça e apropriação desses espaços importantes para a vida e a qualidade de vida e a saúde coletiva das populações negras e afrodescendentes latino-americanas. Tá? Então, a partir de então, em 1982, se começa a publicar de uma forma mais efetiva textos acadêmicos, onde, de fato, a partir dos movimentos sociais, estas denominações de racismo ambiental, de injustiça ambiental, se aproximam das universidades. Não é? É mais ou menos o que fez a Via Campesina com soberania alimentar, não é? Com soberania hídrica. Robert Bullard teve também uma base muito importante das pesquisas de David Haven, né, por exemplo. Aqui no Brasil, já citei alguns, mas eu gostaria de citar especialmente jovens pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando com essas questões. Né? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo várias pesquisas com injustiça ambiental e mineração, injustiça ambiental e o complexo industrial e portuário do Pecém, injustiça ambiental e racismo ambiental no território camponês, onde ali foram desenvolvidas cartografias decoloniais no município do Apodi, no Rio Grande do Norte. São mais de 192 comunidades onde o DENOX pretende realizar uma adutora, que essa adutora traz água de um açude, se não me engano, um açude de Santa Cruz, passa por estas comunidades, sobe a Chapada do Apodi para fornecer água bruta, né, com qualidade, para o monocultivo de soja, monocultivo de abacaxi, de flores, né, com excedentes de agrotóxicos. Então, existem jovens pesquisadores, né, que fizeram trabalhos importantíssimos nessa dimensão. Né? E esses trabalhos estão muito relacionados com o núcleo Tramas, né, Trabalho, Saúde e Meio Ambiente, coordenado pela professora Raquel Rigoto. Né? Desse grupo também fizeram estudos entre estas conexões, né, comunidades, povos, camponeses, unidades tradicionais, e a mineração, como, por exemplo, o Rafael Melo, um jovem pesquisador que fez um estudo fundamental para definir os impactos da mineração de urânio e os territórios atingidos por esta apropriação tão brutal, não é, de territórios que dão vida a essas populações. Né? Pesquisadores também importantíssimos a nível nacional, como o professor Marcelo Firpo, a professora Tânia Pacheco, o professor Jean-Pierre Leroy, que organizaram um livro
muito importante. Acho que um livro que faz uma síntese assim, inicial de todos esses processos de apropriação desses territórios por essas indústrias que contaminam, não é? Que geram doenças cancerígenas, que afetam a qualidade da água e a biodiversidade, que dão suporte a essas populações, que foi o livro Justiça Ambiental e Saúde no Brasil, um mapa de conflitos ambientais. Eu tive a oportunidade de publicar um capítulo junto com o professor Jean-Pierre Leroy, um capítulo tem um texto assim muito especial, tem um título muito especial, que é Território de Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas, os visados territórios dos povos invisíveis, não é? Invisibilizados. E aí nós começamos a, de fato, discutir em rede, em grupos, levando em conta que não foram populações, não são povos vulneráveis, e sim foram vulnerabilizados por esta apropriação capitalista, né, mercantilista, que a nível mais nacional tem uma relação muito forte com o desmatamento da Amazônia, o etnocídio, né, que se aprofunda dos povos indígenas amazônicos, das comunidades tradicionais do Cerrado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, quase 2.200.000 quilômetros quadrados, que é a área do Cerrado, foi completamente, em torno de 70% foi completamente desmatado para a chegada do monocultivo de soja, né? Então, populações inteiras foram forçadas, né, compulsoriamente a serem retiradas, foram expulsas de seus territórios e começaram a aglomerar-se nas pequenas e médias cidades e completamente invisibilizadas por políticas públicas. Se mostra aí uma relação muito direta entre o sistema que se apropria da base da vida comunitária para gerar commodities, né? Na realidade, o Brasil não exporta soja, o Brasil exporta água, o Brasil exporta o modo de vida dessas populações camponesas, né? Uma caracterização, uma estrutura claríssima, não é? De injustiça ambiental e de racismo ambiental, uma vez que tem uma regência institucional muito forte, né? A liberação de agrotóxicos, a flexibilização das leis ambientais, isso gerando problemas sociais seríssimos, e essas populações acabam chegando nas periferias da cidade e recaem, não é? Na mercantilização do solo urbano e foram então obrigadas de fato, não é? A ocuparem as margens dos rios, das lagoas da nossa cidade, e ali agora estão submetidas às consequências, né, históricas desse processo de injustiça ambiental e racismo, a pandemia que nós estamos agora acompanhando, que tem também, de forma desproporcional, a sua disseminação na periferia das cidades, onde mais de 70% ocupada pelo povo negro, por exemplo, nas grandes periferias das regiões metropolitanas brasileiras, né? Então, esses grupos, eles sempre desenvolveram suas pesquisas relacionadas com a apropriação desses conceitos que foram inicialmente construídos no campo do poder popular e dos povos afrodescendentes e latino-americanos, chega na universidade e na universidade encontra esse grupo de pesquisadores que não tem, como eu diria, não estão sob o jugo da ciência, né? Daquela ciência
onde Michel Foucault chama de dual, né, da dualidade científica. São grupos que não são regidos por estas grandes corporações que financiam pesquisas, né? São grupos que estão diretamente relacionadas à construção de instrumentos, de estratégias para, em conjunto com o conhecimento tradicional, em conjunto com o conhecimento étnico, empoderar estas ciências, não é? E esse processo de empoderamento é fantástico, porque formam jovens pesquisadores que têm a real dimensão de territórios, né? Então, os jovens geógrafos, antropólogos, historiadores, cientistas ambientais, químicos, né? Biólogos, têm nesta dimensão de uma pesquisa, de uma ciência contra-hegemônica, onde o conhecimento tradicional, o conhecimento étnico, o conhecimento popular tem uma relação muito especial no empoderamento de uma ciência que resulta, inclusive, na construção coletiva, em metodologias participativas. Agora, citando alguns exemplos, né, de casos mais específicos aqui no nosso estado, como estas dimensões teóricas e as ferramentas e os processos metodológicos são construídos para gerar este poder popular, com esta vinculação entre estes conhecimentos, fundamental para proporcionar qualidade de vida, bem viver, não é? Agricultura familiar, agroecológicas, né? Quintais produtivos, por exemplo, né? Eu gostaria de citar, por exemplo, principalmente para quem está nos escutando, os estudos que foram realizados, que eu até anotei aqui, mas sei que vou escrever, vou esquecer bastante, né? Eu já falei dos estudos do Rafael Melo Poti, que eu tive a oportunidade de orientar os estudos que ele tratou sobre os impactos da mineração de urânio, o professor João Alfredo, professor da Faculdade 7 de Setembro, da Unicef, está desenvolvendo agora a sua tese de doutorado sobre injustiça hídrica, né, sobre injustiça ambiental. Ele é advogado, mas está construindo essa abordagem de uma forma muito especial, uma vez que justiça ambiental de fato não surgiu no campo do direito, né? Sim, que também foi apropriada por várias dimensões acadêmicas. Ele trata dos impactos do complexo industrial e portuário do Pecém, no roubo da água, não é? Se vocês terem uma ideia, ali está a comunidade indígena Nassé, uma comunidade camponesa, que o Estado está propondo retirar 3.500 litros de água por segundo, não é? Durante, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, ininterruptamente, durante 20 horas por dia. Isso vai baixar o lençol freático, né? Nós fizemos 3 ou 4 pareceres para a Justiça Federal, colocando essas questões, utilizando a cartografia decolonial como elemento, né, de empoderamento dessas populações, para dizer que, de fato, é uma ação de injustiça ambiental e de racismo ambiental por conta das cacimbas serem atingidas, dos pequenos poços artesianos, das áreas úmidas que dão suporte aos sistemas ambientais, aos ecossistemas, que resultam em serviços ecológicos fundamentais para a continuidade dessas populações que estão ali sofrendo, né, com doenças respiratórias, o solo está contaminado. Teve um momento importante de visibilidade desta luta ali da população, onde um grupo de índios, de camponeses, né, fez um empate, né, para parar com a perfuração desta bateria de 32 poços pelo Estado e pela também retirada de água do complexo lacustre da lagoa, tanto da Lagoa do Jararaú como do Lagamar do Cauípe, não é? Um estudo importantíssimo foi feito pelo
biólogo, como o Rafael Mello, o biólogo Júlio Holanda, estudou os impactos da energia eólica e as populações, e analisou esse discurso da energia limpa, né, que também está sendo analisado pela tese de doutorado do Alasson Farias, um jovem que vem fazendo um trabalho belíssimo. Acabou de ser defendida a tese de doutorado da bióloga também, Lara Braga, que eu tive o prazer de orientar, lá na Lagoa dos Cavalos, uma comunidade atingida pelo monocultivo da soja, uma comunidade que está bastante forte, não é? A sua luta guiada pela construção de um ambientalista que foi assassinado por conta de dizer que estava sendo contaminado, não é? A água, ele, sua família, a comunidade, que foi o Zé Maria do Tomé, não é? O Zé Maria até hoje nos dá exemplo. Recentemente foi a morte, não é? O assassinato do Zé Maria como elemento importante de empoderamento dos grupos sociais para combater o racismo ambiental, não é? Tem jovens que pesquisaram também, fizeram pesquisas importantes, como a Maiara Maia, aqui da Faculdade de Direito, da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A nível mais nacional, tem as pesquisas realizadas por a Cecília Mello, não é? A Cecília Mello, junto com a Cristiane Faustino, do Instituto Terra Mar, fizeram um trabalho belíssimo, não é? Que quem nos está assistindo deve procurar. Foi o relatório de injustiça ambiental da Rede de Direitos Humanos e Movimentos Sociais. E nas cidades, a cartografia decolonial, que é uma cartografia construída a partir da percepção de território das populações que solicitam, não é, que se articulam para essa demanda, não é, de definir a diversidade de seus territórios em diversas dimensões ambientais, culturais, né, simbólicas, territórios com relações fortíssimas com a dinâmica cosmológica, não é, da natureza. E aí eu cito exemplos como a cartografia que nós acabamos de elaborar com a comunidade ali do Titanzinho, a comunidade de Sabiaguaba, com conflitos seríssimos, um processo de mercantilização de seu território por gentrificação clara, não é? E são estas comunidades que são as mais vulnerabilizadas por esse vetor, não é, de disseminação do Covid-19. São essas populações que são obrigadas, não é, a ir trabalhar. É muito parecido, podemos fazer uma analogia clara do que está acontecendo no processo de transmissão do coronavírus nessas comunidades, no que nos diz Henri Axelrad. Henri Axelrad diz que antes da chegada dessas grandes empresas em seus territórios, ocorre o que ele chama de chantagem locacional. Não é? Chantagem locacional por exemplo, guerras entre estados proporcionadas pelo poder econômico dessas indústrias transnacionais, à busca de maior flexibilização da legislação ambiental, a busca de regularização de territórios para que elas possam se instalar, e esses territórios vimos que não são escolhidos aleatoriamente, né? Territórios ocupados por populações da periferia, por grupos de comunidades negras. Né? A segunda etapa que a periferia está agora, de fato,
sofrendo com o Covid-19 é o que se chama de alternativa infernal, não é? Ou ele vai trabalhar, ou o povo, não é, da periferia vai para a casa da patroa, tem vários exemplos, nós já acompanhamos isso, não é? Alguns são obrigados a ajoelharem-se diante de comércios, não é? Quer dizer, ou eles perdem o emprego, não é? Então, e tem o presidente da República como o principal, não é, instrumento de potencializar essa alternativa infernal. E depois o que Henri Axelrod chama de herança maldita, não é? O povo com problemas seríssimos de saúde coletiva, de saneamento, relacionadas com baixíssimo saneamento ambiental, saneamento básico, problemas importantíssimos relacionados com as indústrias, por exemplo, aqui do Maracanaú, junto com a professora Raquel Ricoto, que foi, inclusive, processada por isso, elaboramos um parecer demonstrando que uma indústria contaminou severamente aquelas comunidades e o ambiente no entorno. Não é? Aí nós estamos na herança maldita. Né? Então, para terminar os meus 30 minutos, estou passando aí só 6 minutinhos, né? Acho que já falei demais. E também a primeira de falar assim, uma live, né? Então é bom que a gente fica vendo o tempo aqui todo momento e vai aí se guiando para deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Recentemente eu vi um texto da professora Ana Érica, que é do Instituto Federal, sobre Maria Carolina de Jesus. E comecei a ler muitas coisas, né? e sobre a poetisa, inclusive. E encontrei um poema chamado A Rosa. Né? E ela diz na última estrofe o seguinte: quando surgem as rajadas, sou desfolhada. Lindo, né? Quando surgem as rajadas, sou desfolhada, espalhada. Minha vida é um segundo. Transitivo é meu viver de ser a flor rainha do mundo. Carolina Maria de Jesus, em Antropologia Pessoal, organizada pelo professor da UFRJ, José Carlos May. E ela nos traz uma reflexão sobre a pós-pandemia, não é? E com isso nós chegamos à conclusão, diante dessa apropriação que está colapsando os sistemas ambientais, né? Porque junto com a exploração de água ali do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nós estamos nos tempos de mudanças climáticas, de extremos climáticos, da emergência climática. Eu costumo falar para os meus alunos como é que vai ser daqui a 50 anos, quando a maioria que está nos assistindo aí vai ter 70 aninhos de idade, 70 e poucos anos de idade, né? E vão estar no ano 2070, né? E estas grandes corporações transnacionais, essas metalúrgicas, termoelétricas, a carvão mineral aqui no nosso estado, um carvão muito ruim, que vem da Colômbia, está de uma forma perdulária, retirando essa água para transformar em aço, exportar para a China, e nós certamente vamos discutir de uma forma muito mais séria, muito mais organizada e muito mais empoderada sobre o porvir, não é? Sobre o que vai acontecer depois desta pandemia. E nós temos certeza que temos pouco tempo para reagir, não é? E temos muito poucas oportunidades, né? Não teremos mais muitas oportunidades, a meu ver, pela frente, não é? Então, nós devemos sair dessa pandemia como rajadas, não é? Para enfrentar esse sistema opressor, não é? De injustiça ambiental, de consumo e mercantilização
de territórios, de povos e comunidades, de povos indígenas, comunidades negras e trabalhadores e trabalhadoras na periferia das cidades, no campo, não é? E é isso, foi um prazer enorme. Jeová, foi maravilhoso as suas colocações, né? Eu tenho aqui ainda, eu tenho 4 perguntas, e se mais alguém que estiver assistindo quiser perguntar alguma coisa, coloca aí que eu vou fazer as anotações, né? Só antes de passar as perguntas, né? O Jeová fez a exposição dele, e algumas perguntas até foram ditas ao longo da sua fala, mas você pode reiterar, né, o que foi falado, mas colocando também um pouco meu ponto de vista, né, sobre essas questões do racismo ambiental para esse momento, para a pandemia, com o problema do Covid-19. Quando a gente abre as redes sociais, vocês devem ver, né, que muitos têm colocado assim que essa doença, digamos assim, veio para nos igualar, para mostrar que todos somos iguais e que ela não escolhe rico e pobre, branco e preto, etc, etc, né? Num primeiro momento eu achava muito emocionante a forma como colocavam, porque as pessoas tentavam se ver enquanto um corpo único, né, que estava sofrendo diante de um problema dessa natureza, que é o Covid-19. No entanto, quando a gente verifica alguns dados, né, por exemplo, no Brasil, na nossa especificidade, mais de 47% da população brasileira é negra ou parda, e desses, aliás, mais de 50% da população brasileira hoje já se identifica como negra ou parda, e desses, se mais de 47% estão nas atividades informais, essas pessoas certamente estão sofrendo impactos diferenciados nesse momento, né, do Covid-19, da pandemia, da ideia do fique em casa. A maioria deles não pode ficar em casa. Quem tem trabalho informal, quem não tem nenhuma garantia de trabalho, não pode ficar em casa. Não é uma questão de querer ou de entender, que muitas vezes são só apontados como, né, como alguém que não entendeu, que não está entendendo a gravidade da situação. Mas, infelizmente, nós temos hoje na população brasileira, né, uma constituição ainda que tem trazido ainda os grilhões desde o tempo da escravização, colocando a população negra brasileira ainda numa situação de vulnerabilidade que, infelizmente coloca ela numa situação em que ela não tem muitas escolhas, né? A questão de escolher nem sempre ela é dada a todos, nem todo mundo tem esse privilégio de escolher nesse momento. Então são pessoas que às vezes também... Pois não, Jeová? Você disse uma coisa fantástica, Daniela. Você disse uma coisa muito clara, e é isso que esse grupo de pesquisadores coloca no cotidiano das suas pesquisas, né, da relação com as comunidades tradicionais, é que a maioria, a maior parte da população brasileira está exposta à injustiça ambiental, está sofrendo racismo ambiental. Eu esqueci de falar, mas nós tivemos recentemente a Universidade do Movimento Popular, onde Boaventura de Souza Santos esteve aqui conosco, não é? E tem também uma série de pesquisadores, como o professor Fernando Carneiro, a Vanira Carneiro, o Luiz Silva, que está realizando um trabalho sobre os impactos do derramamento de óleo e as marisqueiras, né, que são aquelas lá na ponta, né, que produzem comida com qualidade, tem uma relação muito estreita com a biodiversidade que emana desses sistemas ambientais e que recai sobre elas as consequências deste derrame criminoso de petróleo, né, que caem também de forma desproporcional sobre essas populações, os efeitos disso que você acabou de falar, né? Que também as mudanças climáticas não afetam a todos da mesma forma. Né? Existe uma relação direta entre as consequências previstas pelo painel governamental sobre as mudanças climáticas e classe social. Né? São as populações marginalizadas, são as populações camponesas, não é? São as populações ao longo da zona costeira, pescadores, pescadoras, marisqueiras, comunidades indígenas que têm essa relação com as bacias hidrográficas, com os estuários, os manguezais, a nossa plataforma continental, que estão sofrendo de uma forma mais perversa, né? Perversa por um capital perverso que expropria os sistemas ambientais
que dão suporte a essas populações. Beleza, gostei. Eu acho que, em síntese, o entendimento a gente tem que perceber que não é uma doença que nos iguala necessariamente. Às vezes ela mostra muito mais a diferenciação, né, de quem tem muito mais condição de eventualmente se cuidar, de se prevenir, de se manter o distanciamento social, do que todas aquelas outras populações vulnerabilizadas, né? Então, para partir para algumas perguntas, professor, que alguns estudantes, eu sei que tem estudantes da Geografia de Quixadá, de Sobral, que estão aqui se identificando, alguns outros NEABIs, do IFCE, tá certo? Alguém pediu gostaria de ouvir alguma consideração sobre a injustiça ambiental relacionada aos parques eólicos, os funcionamentos dos parques eólicos na Ponta do Tubarão. Queria ouvir alguma consideração. E o Amsterdã perguntou se era verdade que as atividades do CIP continuam com essa pandemia. O CIP que ele colocou foi CIPP, né? Foi uma sigla. Esses dois perguntaram isso. E também tinha chegado a pergunta de se no Ceará já é possível perceber o racismo ambiental com as populações mais vulneráveis, para tentar caracterizar um pouco o que a gente tem vivido no nosso estado. Legal. Nós estamos com um grupo importante que está estudando a energia eólica do Nordeste brasileiro, e especialmente no nosso estado, que é o grupo de Geografia das Energias, que é coordenado pela professora Adriane Goraieb, que é a coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social. Para vocês terem uma ideia, nós já fizemos mais de 80 cartografias, são territórios lidos, não é? Descritos, desenhados pelas populações do campo, da cidade, como eu falei para vocês, e que se contrapõe de uma forma belíssima, não é uma proposta de desenvolvimento, uma proposta desenvolvimentista, não é, destas relações hegemônicas que nós estamos aqui comentando, não é? Que contaminam esses territórios. Esses estudos, quem está nos escutando, estão disponíveis na página do Labocart, na página dos nossos programas de pós-graduação em Geografia, também no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que vem desenvolvendo. Esses dois programas têm uma quantidade e uma qualidade importantíssima de abordagens teóricas e metodológicas sobre os impactos das eólicas, não é? Então, em síntese, são nitidamente relacionados com injustiça ambiental e com racismo ambiental, porque são grandes monocultivos, não é, do vento, não é, mercantilização do vento, onde ali naqueles territórios as populações tinham, na zona costeira principalmente, não é, a água do lençol freático alterada já, se não me engano, estamos chegando a mais de 2.000, a quase 3.000 aerogeradores no nosso estado, né, em 573 quilômetros, sem ter, de fato, né, uma definição conjunta dos impactos cumulativos. A base do licenciamento é a inequidade, não é? As populações não participam, atingidas, não participam desse processo de licenciamento. Não se analisa as alternativas vocacionais nem tecnológicas, né? Populações são expulsas de seus territórios, existe ali pesquisas que já definem prostituição infanto-juvenil, gravidez precoce, são inclusive os chamados filhos dos ventos, né? E, por outro lado, não existe uma política pública que defina, de fato, uma energia limpa, socialmente justa, ambientalmente adequada, não é? Que combate essa dimensão de racismo ambiental, que é, por exemplo, pequenos aerogeradores nessas populações regidas, não é? Por investimentos muito pequenos, não é? Para produzir sua própria energia pública, gratuita, de qualidade, não é? De domínio étnico, de domínio popular e comunitário, e o excedente dessas energias ser vendido para o Estado e entrar na rede nacional de energia elétrica, né? Então, é uma sequência imensa de impactos
ambientais. Nós tivemos a oportunidade lá com as eólicas do Porto do Tubarão, na comunidade, ali é uma RDS, nós fizemos oficinas, tratamos dessas questões lá, enviei vários relatórios, teses, dissertações que desenvolvemos aqui para procuradores, promotores da justiça, para as lideranças comunitárias, por conta destes relatos, né, de injustiça ambiental, por conta daquela comunidade que tem uma relação muito especial com o campo de dunas, fabulosíssimo, não é? E tem propostas alternativas para a energia, tem propostas alternativas para o desenvolvimento com equidade, não é? Com justiça ambiental, para a pesca solidária, para o turismo comunitário, não é? É importantíssima por conta desta força do grande capital da comunicação, não é? Da hegemonia da informação, como se essas populações, de fato, devessem ser submetidas a esse processo de desenvolvimento, de desenvolvimentismo, a partir da geração de empregos. Mas vejam que esses empregos caem naquela alternativa infernal e os trabalhadores acabam sendo perdendo seus territórios são contaminados e caem na herança maldita. E eu gostaria também de aproveitar e dizer que eu falei das mudanças climáticas, que elas têm uma relação de classe muito importante. Nós fizemos um estudo com o professor Sérgio Rossi, que é da Universidade de Salento, na Itália, junto com o Labomar, com pesquisadores do Departamento de Geografia, a Luciana Queiroz, que fez o doutorado na Universidade de Barcelona, sobre serviços ecológicos, desde a percepção desses serviços pelas populações tradicionais pesqueiras. O exemplo foi lá a comunidade do Cumbe, que tem uma liderança especialíssima, né, que é, inclusive, mestre em educação. Ali é o João do Cumbe, né? Ele assim, faz esse vínculo entre o conhecimento tradicional e as comunidades litorâneas e a ciência de uma forma muito especial, empoderando, né? Um jovem que empodera a ciência na formação, inclusive pedagógica, de jovens pesquisadores. Né? E, usando esses elementos, nós elaboramos não conheço outro ao longo da zona costeira brasileira, mas o plano de enfrentamento às mudanças climáticas, plano participativo de Capuí, participaram 188 pessoas, onde definimos os serviços ecológicos e a relação de interconexão entre esses conhecimentos e o modo de vida dessas populações e os serviços ecológicos. Né? Ali participaram o André Luiz Silva, professor, porque tem uma pergunta, de repente o que você está falando sirva para responder. Faltam 3 perguntas, né? Você pode responder faltam tudo. 10 minutos, né? Aqui tem... Faltam 10 minutos, nós já chegamos a 110 pessoas aqui. Olha, nem... Surgiu aqui uma conversa do grupo, né, sobre o fato de que muito mais pessoas da elite, né, são atingidas com o Covid, mas quem mais morre são as populações negras, e também há um medo hoje das populações indígenas serem afetadas também, né? Então, que quem mais tem morrido de Covid tem sido a população mais vulnerabilizada. Das 3 perguntas, estão perguntando assim, qual seria o caminho, então, para a gente tentar, de certa forma, superar os problemas do racismo ambiental nesse momento. Se pode se falar de uma mutação social do vírus, né, tendo em vista que ele atinge muito mais a população mais vulnerável. E, por último, se você verifica problemas na proposta de licenciamento ambiental automático que atualmente os empresários querem empurrar e fazer acontecer. São questões importantíssimas. Né? A morte
das populações periféricas, a morte dessas populações que ali estão 70% ou mais, né, do povo negro, dos que vieram expulsos do interior do nosso estado, do latifúndio, e chegaram nas médias e nas grandes cidades como Fortaleza, tem uma relação fortíssima, não é, de identidade com estas políticas de agora, não é, ultra neoliberal, claramente fascistas, né? Inclusive tem um termo muito importante que se está se usando, neonazista, né? Políticas genocidas, né? Etnocidas, mas as populações estão reagindo, né, de uma forma muito especial. Existem movimentos, associações comunitárias, né, grupos sociais que se aproximam da universidade e grupos de pesquisadores também se aproximam dessas populações e estão ali construindo ferramentas seríssimas, né, para enfrentar essa dimensão avassaladora, né, de políticas públicas que flexibilizam a legislação ambiental, mercantilizam o território dessas populações. E esta articulação está relacionada com estas propostas, né, de superar esta dimensão de completa contaminação, seríssima contaminação da maioria do povo brasileiro, né? Por exemplo, o MST tem propostas belíssimas de agricultura agroecológica, de agricultura camponesa, de agricultura familiar, e que recentemente na Bahia teve o Congresso Internacional de Agroecologia e já se coloca como uma dimensão concreta a agricultura familiar alimentar o nosso planeta, não é? Então, infelizmente eu vou ter que interromper, porque o nosso tempo está chegando ao final. Tem muito mais perguntas chegando, professor. A gente vai deixar a live salva para quem chegou depois. E, na medida do possível, a gente encaminha as perguntas para o Jeová e vai respondendo dentro aqui do NEAB Fortaleza, do Instagram, tá certo, pessoal? A gente agradece, mas nós temos um minutinho para finalizar. E nós, do NEAB, queremos agradecer imensamente a sua participação, Jeová, a de todos que passaram por aqui pela live. É um tema, assim, muito rico, que 1 hora realmente é pouquíssimo tempo para a gente dar conta, mas o professor está falando e, eventualmente, a filmagem pode cair aí, porque está chegando o tempo final aí da live. Abraços a todos, né? Quero reiterar que é um grupo muito maior que está envolvido no projeto Conexões e que esses encontros vão continuar acontecendo e a gente vai estar divulgando. Agradeço a todos os grupos que estavam divulgando, né, o trabalho do projeto Conexões. No mais, fica o nosso abraço, né? Abraço, professor, quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Super abraço. Aí eu estava falando desse plano que nós elaboramos, lá de Capuí. Pode continuar, e se cair o pessoal já entende. Vocês podem encontrar na internet, os autores é o André Luiz, a Paulinha, né, a Paula Lima, o Arimateia da Silva, que está fazendo um doutorado conosco. Eu também sou um dos autores desse plano. É muito interessante para vocês analisarem a conexão entre mudanças climáticas, serviços ecológicos e justiça ambiental para o planejamento territorial vinculado à participação direta de 188 pessoas que construíram, inclusive, 34 cartografias sociais, né? Então, é isso, Daniela. E sim, esse trabalho foi coordenado pela Fundação Brasil Estadão e o nosso programa de pós-graduação em Geografia. Um prazer enorme, super feliz de ter aqui passado pela minha primeira live, contigo, uma pessoa que eu gosto muito, conheço desde jovenzita lá no nosso departamento. É fantástico estar aqui conversando contigo, sabendo que você agora tem esse poder da ciência e com a construção que você, com o LEAT, né, o professor Levi, também formaram jovens como você. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Fico muito orgulhosa de poder partilhar esse espaço com o meu ex-professor e hoje colega de trabalho da geografia.